você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. E de novo eu peço desculpas, mas é porque eu preciso colocar direto da Folha de São Paulo. Eu vou colocar aqui na tela. Eu preciso colocar direto da Folha de São Paulo. Por quê? Né? A Folha de São Paulo é praticamente uma assessoria de imprensa da esquerda. Ela foi uma das grandes promotoras de tudo que o Alexandre de Moraes fez. Ora, uma das pessoas mais importantes lá da Folha de São Paulo é a Mônica Bergamo, pessoa que me ama do fundo do coração, mas que talvez esteja começando a virar um pouquinho de lado. Essa reportagem do Matheus Teixeira e da Júlia Scheib é uma reportagem importante. A Folha tem interlocução com esses caras, de fato. Então vejam, contestação a Moraes aumenta e políticos, STF e governo querem nova postura. Acúmulo de atritos envolvendo o ministro ampliou o questionamento sobre os limites da liberdade, os limites da atuação do magistrado. Você fala, limite a conecta liberdade. Você vê que esses são os caras agindo, né, na minha mente. Mas isso é a Folha de São Paulo dizendo para vocês exatamente o que eu venho dizendo há algum tempo. Né? Então, que bom. A gente está chegando a alguns consensos. Manifestação é bom. A gente não vai resolver os problemas do Brasil, mas a gente vai criar fricção. A gente precisa aumentar o custo do Xandão para que ele se movimente mais devagar. Tá aqui, ó, a reportagem, olha. Eu vou ler a reportagem. O acúmulo de atritos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes ampliou o alcance dos questionamentos sobre o limite da atuação do magistrado no STF. Integrantes do Congresso, do governo e da Corte, que costumam oferecer respaldo, faltou aqui, e da imprensa, né, Matheus e Júlia, que costumam oferecer respaldo às ações de Moraes, agora admitem reparos e reconhecem nos bastidores a necessidade de ajustes. Eu não duvido que um deles seja o Barroso, porque o discurso do Barroso é meio esse. Não vamos nos livrar do Xandão, porque ele fez um papel importante, assumiu um custo muito alto, mas vamos fazer ajustes. Praticamente o que o Tarcísio está falando. Essas autoridades mantêm apoio ao ministro, como eu disse, e destacam a relevância da sua atuação na defesa das instituições, exatamente como eu disse que o Barroso fez agora há pouco. Elas afirmam, no entanto, e isso não foi feito no discurso, está ali nas entrelinhas, que uma mudança calculada e gradual de postura seria importante para baixar a temperatura de recentes embates protagonizados por Moraes. Galvão, sentiram. A avaliação é feita em diversos grupos por políticos e magistrados em postos relevantes dos três poderes. Alguns pregam recuos concretos, enquanto outros somente apontam que Moraes tende a atenuar os focos de tensão no curso natural do seu trabalho. Ou seja, nada de prender Bolsonaro, pô. Essa percepção se acumulou nos últimos meses e ficou mais abrangente depois dos embates recentes no parlamento e a partir das críticas às decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de páginas do X. Esse último caso teve a atuação do empresário Elon Musk e de integrantes do Congresso dos Estados Unidos. O ministro vive um momento de maior contestação ao seu trabalho desde que começou a relatar os inquéritos do STF que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, integrante de uma articulação que, segundo as investigações da PF, teria como objetivo impedir a posse de Lula. Mesmo dentro do Supremo, que costuma respaldar suas decisões por ampla maioria, há ministros que demonstram ressalvas à atuação de Moraes em conversas reservadas.
Gente, o fato da Folha de São Paulo estar publicando isso, esse é um recado para o establishment. E já saiu coisa no Estadão, já saíram algumas coisas no Globo. Eu vou abrir uma outra coisa da Folha aqui. Mas isso é o seguinte: é permitido voltar a criticar o Moraes e impor limites a ele. Está autorizada a ideia de que ele cometeu excesso. E isso é um deslocamento da janela de percepção. Um ministro alinhado a Moraes já fez a avaliação de que as críticas antidirecionais ao ministro passaram a se voltar contra a corte como instituição. Isso é, segundo integrante do judiciário, teve como consequência o avanço de projetos no Senado que miram o STF. Isso é central para vocês entenderem. Não é que os caras estão preocupados com o Brasil, é que os caras estão preocupados em sobrar para eles. Aquela porcaria, desculpa dizer, é um balcão de negócio. É um balcão de interesse. E o esforço que tem sido gasto para a manutenção do aparato de perseguição política do Moraes está tendo custo para os interesses pessoais desses caras. O trabalho do ministro é considerado importante para defender o STF. No entanto, há uma avaliação de que alguns casos acabam por expor o tribunal mais do que blindá-lo. Por vocês têm alguma dúvida? 17% de confiança da população. Moraes destruiu a instituição do judiciário brasileiro, a credibilidade do judiciário brasileiro, de forma irreparável. Vão ser necessários 25 anos e reformas para restaurar o que o Alexandre fez nos últimos 2 anos. 4, ou 5, mas principalmente nos últimos 2 anos. Por isso, políticos e ministros de tribunais superiores defendem que o ministro atue, inclusive, para concluir os inquéritos polêmicos, como das fake news e das milícias digitais, abertos há mais de 4 anos. Um recuo abrupto, no entanto, é considerado não apenas improvável, como contraindicado, uma vez que daria a impressão de que o tribunal estaria na defensiva ou que foi derrotado por Musk. A Folha ouviu essa avaliação de um ministro do STF alinhado com Moraes e de um integrante da cúpula do Legislativo. Cara, sentiram forte. Só que eles não têm como recuar, eles deram pista demais já na aeronave. Não tem como puxar o freio. Eles precisam decolar e fazer um pouso controlado, que é muito bom pra gente até agora. Muito melhor do que nós estávamos. Pô, quando eu falo assim, cara, não é que vai resolver o Brasil, a gente vai criar fricção para retardar o avanço dos caras. Pelo amor de Deus, vocês entendem tudo que eu estava falando até agora? Só que a gente não... Lembrem-se, a gente não vai retroceder nunca. Esse papo do Tarcísio faltou Olavo de Carvalho na vida dele, obviamente. Nunca na sua porca vida que a gente vai retroceder. Não vamos precipitar, mas não vamos retroceder. O desfecho das investigações ainda assim é considerado próximo pelo fato de as apurações estarem maduras. Já deu. É visto também como uma medida que pode melhorar a relação com parlamentares. Claro, porque esse inquérito sem fim, com medidas cautelares sem fim, eles é que deixam todo mundo desesperado e que vão criando uma união contra o Moraes e contra o STF. Magistrados e senadores temem, porém, que aliados de Bolsonaro procurem outras crises para se contrapor a Moraes. Um cardeal do Senado diz que, seja lá o que for isso, diz que um gesto prático e imediato para diminuir a tensão com o Congresso poderia ser a rejeição da ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seife por um suposto abuso de poder econômico na campanha de 2022. O Seife só não foi cassado ainda por conta dessa pressão popular. Então, e dessa fricção criada. Então, pense assim, a gente está salvando o pescoço do Jorge Seife, pelo menos. O PL de Bolsonaro está empenhado em eleger uma maioria robusta de senadores. Parlamentares dizem que um sinal de que Moraes enfrenta o cenário mais desfavorável desde a abertura do inquérito das fake news de 2019 é o que o próprio ministro iniciou um movimento para se fortalecer diante do aumento de críticas. Claro, ele se sentiu acuado e foi buscar apoio. Primeiro, articulou com outros integrantes do Supremo um jantar com o presidente Lula, pediu socorro para o Lula. Segundo relatos colhidos pela Folha, o tom da conversa foi de avaliação do contexto político atual. Ministros expressaram preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a constatação de que não há uma base ampla do governo com força para blindar o STF. No dia seguinte ao jantar com Lula, o ministro teve uma reunião com o presidente Arthur Lira, que é pressionado para abrir uma CPI de um lado de abuso de autoridade, que já tem assinatura, e ele teve também, e o outro por outro lado, de pautar fake news. O ex-presidente Temer costuma ser chamado para atuar em momentos de crise, mandou uma mensagem para Moraes para elogiar o gesto do diálogo.
Essas movimentações, porém, ainda não mudaram o clima hostil entre Moraes e parte do Congresso. A aposta da maioria do STF nos bastidores, por exemplo, é que não haveria qualquer risco de a prisão do deputado Chiquinho Brazão, determinada por Moraes sob a acusação de tratar uns mandatos, ser derrubada pela Câmara em condições normais. Em condições normais não, mas depois do que ele fez com Daniel Silveira, né, em um caso de grande comoção pública, nenhum parlamentar toparia se expor apenas para dar um recado à corte. O cenário, porém, não foi tão tranquilo. Ao final, foram 277 votos para deixar o deputado na prisão, apenas 20 a mais do que o necessário. 129 contrários, 28 abstenções e 78 ausências. A insatisfação do Congresso com Moraes começou ainda no governo Bolsonaro. O clima se acirrou na época, principalmente depois quando o Moraes mandou prender o Daniel Silveira por ter publicado um vídeo com xingamentos ao ministro do Supremo. Após a troca de governo, Moraes se aproximou ao Lula, teve influência decisiva na Folha de na escolha do Paulo Gonet, do Flávio Dino, e a conclusão da Folha é que a expectativa dos integrantes do tribunal é de que a aproximação com o governo pudesse fortalecer o STF. Eles acharam, lembra, está todo mundo, ninguém preocupado com o Brasil. Eles estão preocupados em se fortalecer o balcão deles, né? Amenizar o clima ruim para a corte no legislativo, que não prosperou. Além disso, a própria atuação do Moraes contribuiu para a deterioração da relação. O alinhamento dele com a PGR, por exemplo, aumentou, mas mesmo após emplacar um aliado no órgão, ele teria seguido com os atropelos da instituição. O ministro já proferiu ao menos 4 decisões importantes com pareceres contrários ao da PGR do Gonet. Claro, o ditador só para quando é parado. E ele está começando a ser freado. Mas e a vaidade? E a vaidade? Ora, outra reportagem rápida da Folha, essa não é uma reportagem, mas é uma coluna do Hélio Gaspari, porra, mais de esquerda impossível, mas ele diz assim, revelação das decisões de Moraes cria uma situação embaraçosa para a justiça. Ele diz aqui, algumas ordens diziam que tem que, tendo em conta a natureza confidencial, inclusive a ordem contra mim, devem ser tomadas medidas necessárias para mantê-las em sigilo. Aí ele diz aqui, falta estima e consideração quando não se diz por que uma mensagem deve ser cancelada. O gabinete do ministro informou que as decisões são fundamentadas. Ora, se há fundamentação, nada impede que, junto com a proibição, seu link seja apensado ao ofício. Aí ele compara aqui, né? Durante a ditadura, os censores eram explícitos. Hélio Gaspari, comunistaço, Folha de São Paulo, 20 de abril, mesmo dia da outra reportagem. Vejam a mudança. Vejam a Folha dizendo o que eu vinha dizendo a vocês. Eu digo assim, nós estamos chegando em algum lugar contra tudo e contra todos. Mas não vai ser... agora o Moraes vai cair? Eu fico recebendo isso nas minhas caixinhas de perguntas lá no Instagram. A gente está começando. Eu espero que a gente tenha em maio mesmo audiência no Congresso dos Estados Unidos. Eu espero que o Comitê Judiciário tome mais medidas. Eu espero que o Elon Musk tome uma postura mais altiva, ainda mais, que ele continue expondo. Eu digo para vocês que uma outra empresa de tecnologia vai divulgar os documentos também recebidos pelo Moraes. Esse é um trabalho longo, eu falei, a gente está no segundo round. Agora, o que eu preciso para poder continuar lutando? Você já sabe. Tá? Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito